Bom dia, pessoal, é o Dr. Levi que está falando. Hoje eu vou trazer um assunto bastante bacana. O pessoal pergunta muito, muita gente sabe que eu trabalhei muitos anos com isso, foram mais de 10 anos, com a estruticultura, né? Estruticultura é a criação de avestruzes, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a criação de avestruzes para vocês conhecerem mais sobre a espécie, mais sobre a ave, uma ave que eu trabalhei muitos anos e a gente teve muitos desafios e aprendeu a criar essa ave, tá? O avestruz é uma ave corredora, ele não voa, né? Então a gente tem umas particularidades da espécie, que o avestruz ele é uma ave das ratitas, né? Então ele perdeu na evolução aquela quilha que ele tem no peito, né? Tem uma coraça, onde eles brigam, né? Onde eles, na luta deles, eles se defendem como se fosse um casco no peito, o peito é arredondado, então não tem mais aquela quilha para voar, e por não voar também ele perdeu aquela glândula urupigiana, que é uma glândula que faz a lubrificação das penas nas aves que voam para não molhar. Então realmente ele molha as plumas, né? O avestruz molha as plumas. É uma ave que é originária da Ásia e da África, né? Essa ave, a gente tem três, né, subespécies aí, ou grupos que a gente mais popularmente conhece do avestruz, que tem umas particularidades que eu acho bem bacana, né, da gente falar sobre isso. Nós temos o African Black. O African Black é uma ave que é uma ave menor, né? Uma ave mais calma. Eu costumo dizer que é a galinha de postura, né? Da gente, que é uma ave de alta produtividade, uma postura muito grande por ano. É uma ave muito calma da gente lidar, né? A African Black. Nós temos a Redneck. É o nome relacionado ao pescoço, neck, né? Então você vê a coloração da pele mais avermelhada no pescoço. Tem a Redneck e a Blueneck. A Blueneck é uma ave maior do que a African Black. Essas aves habitavam regiões de cerrado, mas uma vegetação, um pouco mais de vegetação. Então elas ficaram num tamanho intermediário e são aves de média agressividade, né? A gente lidar com elas. E nós temos a Redneck, que são aves bem maiores, e essas aves são aves bastante agressivas, porque elas vivem numa região mais árida, e nessa região mais árida o confronto entre eles, entre os machos é maior, eles têm um confronto visual maior do que os outros, do que as regiões de cerrado, né? Outra particularidade, né? O avestruz ele tem só 2 dedos, né? Um deles tem uma unha bastante poderosa, que é onde na luta ele se defende, inclusive de predadores, né? Como os leões e outros animais predadores. E é muito bacana. A criação de avestruz é uma criação muito tranquila, muito legal no termo de criação. Infelizmente o avestruz viveu uma especulação financeira e hoje nós temos uma coisa aí, os criadores de avestruz diminuíram muito no país, infelizmente, porque no termo zootécnico a ave era muito bacana de ser criada e muito fácil de se adaptar ao clima do Brasil, se adaptou muito fácil. Ministrei vários cursos em vários lugares do país, né? No período que eu estava trabalhando exclusivamente com avestruzes, e a gente via que tinha tudo para dar certo. Então a gente está trazendo agora algumas particularidades da espécie para vocês. O período de incubação dos ovos, né? Uma fêmea bota em média de 20 a 40 ovos. O período de incubação por ano, né? O período de incubação 42 dias, sendo que desses 38 dias fica na chocadeira e 3 ou 4 dias fica ali no nascedouro para nascer os pintinhos, né? Uma vez que nascem os pintinhos, a gente tem que ter uma série de cuidados. Existem vários tipos de piso que a gente pode colocar esses pintinhos, pode ser no piso de grama, pode ser no piso de areia, pode ser no piso de tela, suspenso, pode ser cimento, então várias coisas. Quem quiser saber informações a respeito da criação, fala comigo, a gente tem muita coisa. Se eu ficar falando para vocês, eu vou falar por 5 horas sobre a criação de avestruz, tá? É um trabalho muito grande que eu fiz nesse período. Uma coisa que a gente pode falar no avestruz, do dimorfismo sexual, né? Então os machos, eles quando estão adultos, eles ficam preto, com as pontas das asas brancas, né? O bico fica avermelhado, a canela fica avermelhada na época da reprodução, e a fêmea, um pouco menor que o macho, ela fica parda, e desde de jovem até adulta ela fica parda, né? Eles começam a trocar a pluma e mudar a cor por volta dos seus 10 meses a 1 ano, onde o macho já vai ficando preto
mas as colorações da canela e do bico avermelhado é só quando ele está na época de reprodução, é onde o falo dele também aumenta de tamanho, então onde ele vai cruzar, tá? Então assim, o que eu quero trazer para vocês hoje, muita coisa vocês vão encontrar na internet, falando sobre a espécie e tal, mas eu quero trazer para vocês algumas particularidades que a gente tem com o animal, né? Então, por exemplo, umas coisas que chamam muita atenção, chamaram muita atenção, uma dificuldade muito grande para a gente, é o imprint humano, coisa que o animal silvestre tem quando a gente socorre um animal, quando a gente faz o tratamento do animal, quando você pega uma arara machucada, você trata a arara, depois você vai fazer a reintrodução para a natureza, ou você pega um macaco, então você faz a reintrodução para a natureza, eles sofrem uma coisa que chama imprint humano, que é a dependência do ser humano, e a gente tem que tirar isso do animal. No caso do avestruz, o que acontecia? Na eclosão dos ovos, os pintinhos, a primeira coisa que eles viam era o ser humano. Então, ele crescia com a imagem que na frente dele é como se ele fosse um ser humano, porque ele vai seguir o ser humano. É a mesma coisa você pensar ali um patinho na cilha de uma galinha que chocou. Ele vai olhar a galinha, para ele é uma galinha, ele nasceu da galinha, né? Então a mesma coisa, o avestruz nasce e vê o ser humano, então ele tem a impressão do imprint humano. Isso na criação repercute lá na frente, na época da reprodução. Aí você coloca um casal, né, para reproduzir, e esse casal, o macho, quando o tratador passa no corredor de serviço, o macho faz a dança de acasalamento para o tratador, e a fêmea deita para ser coberta pelo tratador. Eles acabam dando um problema que o casal não se entende e não acaba não criando, e você não tem sucesso na criação por causa desse imprint humano que tem. A outra coisa que chama bastante atenção da gente era assim, o acasalamento dos animais, tá? Então as pessoas adquiriam lá, eu quero adquirir 10 casais de avestruz. Aí eles chegavam a fazer 10 piquetes, 10 pastinhos lá, e colocavam um casal em cada um. Se o macho do primeiro piquete quisesse a fêmea do terceiro piquete, ou a fêmea do segundo piquete, que ele quisesse o macho do quinto piquete, virava um transtorno no criador, você não consegue criar avestruz, você não tem sucesso na criação. Então nós observamos que o acasalamento deve ser espontâneo, isso não é só com avestruz, isso é bacana vocês entenderem, quem gosta de ave, quando vai juntar outras aves. Esse acasalamento deve ser espontâneo, os animais devem escolher os seus parceiros. Como faz isso? Você colocava todos os 20 avestruzes, 10 machos e 10 fêmeas, no mesmo pasto, bem grande, um piquete bem grande, e você, através da observação, você ia vendo aquele macho ou aquela fêmea que ia apartando aquele companheiro, aquele parceiro. Aí você começava a observar, falava, esse macho e aquela fêmea estão andando junto, separa aquele casal, num piquete. Ó, aquele macho está assim, então tem que ter paciência, fazer o acasalamento conforme a afinidade entre os animais. Eu já vi isso em criadores de arara, já vi isso em criadores de avestruz, então assim, é necessário para quem quer ter sucesso na criação de animais, de aves principalmente, deixar que o acasalamento seja feito de forma espontânea entre os animais. Quando dá para ser feito, dá para ser desse jeito, tá bom? Eu tive a oportunidade de conhecer criadores de avestruz no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de conhecer que ali você tem que adaptar cada região, né? Os criadores de avestruz do Rio Grande do Sul, uma região muito fria, então os pintinhos, cuidado, às vezes com carpete, com tapete para os pintinhos ficarem. Até tive a oportunidade de trabalhar também no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, em Campo Grande, que o calor é imenso e é outro tipo de situação que é mais tranquilo também. Então assim, tem muita coisa legal, sabe? Se eu ficar falando para vocês aqui, eu vou ficar falando 3 dias, entendeu? Porque é um trabalho muito bacana. Infelizmente, né, o avestruz, que é um animal de produção, passou por uma especulação financeira e hoje a gente não tem mais tantos criadores de avestruz como a gente deveria ter, tá? Mas eu estou aqui, né, tenho muita experiência, dizendo para vocês que eu tenho muito tempo de prática, experiência, escrevi um livro sobre isso, e eu gostaria que quem tivesse interesse ou quisesse saber algumas informações sobre o avestruz, entre em contato conosco, que a gente vai estar sempre aberto à disposição para falar, principalmente desses detalhes, né? Muita coisa a gente consegue na internet, consegue as coisas de saber
por exemplo, período de incubação, as espécies a gente consegue, mas as particularidades que a gente vê no dia a dia, ou como é que é o comportamento do animal, já é uma coisa mais complicada, né, da gente saber. Isso é o dia a dia, né? Por exemplo, vamos pensar assim, vou dar um outro exemplo para vocês. Se você adquire ali 10 avestruzes e coloca num piquete, o avestruz ele come pedra, né? Ele come pedra, aquela pedra seixo lá de rio, tal, ele come a pedra para que ajude na moela, que é o sistema, né, o estômago dele ali, fazer a trituração do alimento que ele come. Então ele come pedra. Então, quando você coloca um lote de avestruz no piquete, por exemplo, você não pode colocar ele diretamente no lugar que tem pedra, tá? É a mesma coisa de um cavalo ou de um boi. Quando o animal não está comendo sal mineral, você vai colocando aos pouquinhos o sal mineral ali para o cavalo, aos pouquinhos o sal mineral para o boi. Daqui a pouco você pode deixar o coxo com o sal mineral lá e ele vai lamber só quando ele sentir necessidade ou carência do sal. É a mesma coisa o avestruz, por exemplo, quando você faz o fornecimento de pedra. Você tem que colocar o lote de avestruz no piquete limpo, coloca um baldinho de pedra, essa pedra deve ter 1/3 do tamanho da unha do avestruz, uma medida que a gente usa. Você vai colocando algumas pedrinhas ali para ele comer. No decorrer do tempo, você pode vir com uma carriola de pedra e jogar uma carriola de pedra lá, que ele só vai pegar as pedras necessárias para ele fazer a digestão. Agora, se ele não está comendo pedra, ele vai comer um monte de pedra e vai ocorrer o quê? Uma impactação. Ele vai dar uma sensação dele que ele está satisfeito, ele não come, e aí você tem problemas digestivos sérios. Outros problemas digestivos que a gente vê nos avestruzes, que são aves corredoras, né, é o mesmo problema que a gente vê no cavalo, né? Eles têm muita cólica. Então você não pode criar o avestruz em espaço pequeno, certo? Ele tem que andar, é necessário que ele ande, tem que respeitar a natureza do animal. Tem uma outra coisa interessantíssima que eu gostaria de falar, que eu trabalhei muito com isso, briguei muito com isso para que os criadores fizessem isso. O avestruz gosta de sombra. O sombreamento é necessário para qualquer animal, para qualquer espécie animal. Tá? A sombra, não é porque ele mora na África, ou vivia na África lá, que ele não gosta de sol, sombra não. Tá? Todo mundo gosta de sombra e de água fresca. Então a sombra para os animais, pensa, você tem uma criação, boi, cavalo, você tem qualquer criação que precisa de pasto, lembre-se, tem que ter uma árvore, tem que ter sombra. Não tem árvore, faz uma cobertura com sombrite para que o animal possa se abrigar do sol intenso que nós temos agora no nosso clima. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado, espero que vocês gostem e entrem em contato com a gente lá. Dá lá um joinha se vocês gostaram, se inscreve no canal para a gente trazer cada dia mais informações bacanas para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus.